Como oferecer ossos de maneira segura para o seu pet. E cá entre nós, né? Qual que é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em alimentação de cães? Não é nem a gente que pensa, né? A gente vê em desenho, a gente vê em tudo. Inclusive, um dos símbolos mais famosos, né? E na confeitaria pet são os ossinhos. Ossos, a gente sempre associa com os cães, né? Com o consumo, não só dos cães, tá? Mas dos gatos também. Mas vamos pro tradicional aí, né? Da parte dos cães. A gente tá muito acostumado com isso. A gente já cresce pensando nisso, né? Que o cachorro vai comer osso. Só que o grande problema é que o que nós estamos acostumados, né? Com esse hábito de oferecer ossos para cães é que a gente oferece eles de maneira completamente inadequada. Os restos de churrascos, ossos cozidos. Então, a primeira regra de todas para oferecer ossos é sempre ofertá-los crus. Dessa maneira, os ossos são de fato seguros. Porque, ao contrário, mesmo que a gente só fervente o osso, aí se eu só der passar uma água quente nele, nós já vamos modificar a estrutura desses ossos e deixá-los mais ressecados. Eles ficam mais quebradiços, eles se partem com mais facilidade, então por causa disso eles não são seguros. E a gente vê na clínica aí com bastante frequência, né, cirurgias de remoção desses ossos, geralmente aí de churrasco, né, que são oferecidos aos pets. E ainda a gente oferece o resto do resto, né, o que a gente não quer comer, a gente ainda acaba oferecendo para os pets. E isso é tão comum, gente, que até no meu meio, assim, minha família, amigos, pessoas próximas de mim oferecem ainda, né, os ossos cozidos para os cães. Isso tá muito forte, né, na nossa cultura. Então, por isso que eu falei que a gente sempre associa aí, né, os ossos com os cães, porém, infelizmente, aprendemos a fazer isso de maneira totalmente inadequada, que é oferecer os ossos cozidos. Mas a oferta de ossos para cães, os gatos eles não são muito de roer ossos, né? É mais na dieta daí, né? Uma dieta crua com ossos para gatos. Mas se a gente fala, por exemplo, de osso recreativo, os gatos não são tanto assim, né? Desse hábito como os cães. Mas a oferta dos ossos para os cães, seja na dieta ou seja como osso recreativo, é muito benéfica. Inclusive, estudos recentes comprovam, né, que cães que mantêm aí esse hábito de roer ossos crus, saudáveis, adequados, né, eles têm aí uma redução na placa bacteriana, na inflamação das gengivas, prolongam o tempo que é necessário fazer a higiene bucal. Então isso é super importante, porque a higiene bucal, eu já falei em outros vídeos sobre higiene bucal, sobre a importância dela, e assim como cuidar do intestino é importante, né? Cuidar da higiene bucal também é importante, já que com os pets aí com acúmulo de tártaro, além dos desconfortos, como mau hálito, dor, né? Que a gente acaba não percebendo, eles não choram de dor, eles sentem dor, eles acabam não comendo, às vezes você acha que é um apetite caprichoso e é dor, né? Além disso, aí nós temos sérios riscos de translocação bacteriana para o intestino, e daí aquela bagunçarada toda que vai favorecer o aparecimento de doenças mais graves, né? Então, para quem pensa que o tártaro não faz mal, está muito enganado. Por isso, é muito importante essa manutenção da saúde bucal, e os ossos estão aí para isso, para nos ajudar com isso, de maneira comprovadamente eficaz. Então, é da natureza deles, por que não a gente pode, né, poder oferecer mais ossos para os cães? Então, acho que a primeira pergunta, né, que vem à cabeça é qual osso oferecer? E é claro, quando a gente está falando de dieta natural, onde esses ossos vão fazer parte, onde ele é considerado osso carnudo, então ele faz parte da dieta do cão, ele vai mastigar e ele vai engolir esse osso, é diferente de osso recreativo. Então, as duas grandes diferenças aí que a gente tem que saber antes de escolher os ossos. Eu tô escolhendo um osso recreativo que eu quero dar pro meu cachorro roer, ou eu estou escolhendo um osso carnudo para colocar na dieta?
Quando a gente fala de osso carnudo, aí a gente fala das carcaças de frango, dos pés de frango, né? Esses que os animais realmente, de fato, mastigam com muita tranquilidade, engolem aquilo, né? E, logicamente, ali dentro desses ossos vai estar aí o cálcio que a gente precisa, o fósforo que a gente precisa, né? E outros nutrientes. Então, a suplementação desse tipo de dieta também é reduzida por causa disso, né? Porque nós já temos aí esses ingredientes, esses nutrientes de forma natural presentes ali no osso. Quando a gente está falando de osso recreativo, a maneira mais eficaz, né, melhor pra gente sim, escolher os ossos é se embasar pelo porte do animal. Então, eu acabei de falar que dorso e pé de frango, ele geralmente faz parte da dieta. Porém, se você tem um cão miniatura, provavelmente esse osso pode ser recreativo para ele, né, se der inteiro. Então, ele não vai mastigar e engolir, ele vai literalmente roer. E essa que é a grande diferença do osso recreativo para a dieta, né? Então, são ossos maiores que o animal consiga roer. Você não vai colocar um fêmur, você não vai colocar um joelho como um osso carnudo, né? A não ser que você tenha um pet muito grande. Também tem esses... isso que a gente tem que levar em consideração, né? Mas aí você escolhe, geralmente, os ossos maiores. Então, o osso da bacia do boi, o osso do peito do boi, o joelho bovino, o joelho suíno, o pé bovino, o pé suíno, dependendo do porte do seu animal, e compara com o tamanho da cabeça, porque como eu falei, o objetivo não é mastigar e engolir, eles não podem conseguir engolir esses pedaços inteiros, né? Então, sempre ele tem que ser maior do que a cabeça do seu pet, e daí eles vão conseguir roer. A gente geralmente, eu vou falar como oferecer, né? Mas a gente geralmente oferece eles com carne, tendões, né? Então, aquele restinho de carne, a gente consegue facilmente esses ossos em açougue, e inclusive cortado também que a gente quer, né? Então, uma bacia bovina, desse tamanho. Agora eu tô com meus ossos bovinos ali, eu até posso dar de exemplo. Os ossos bovinos, pra quem não tá vendo o fêmur ali, ó, aqui, olha o tamanho. Para um cachorro grande, tudo bem, um cachorro pequeno não vai conseguir roer, né? Nós temos aqui do lado ainda o osso de vértebra, né? Então esse já é outra opção de osso recreativo para pets médios. Então a gente toma como base o tamanho dos ossos, o tamanho da cabeça. Então o fêmur, né, novamente, ele é mais adequado aí para cães grandes, esses ossos que são muito grandes, por exemplo, costela, o suan, o rabo, né, já são ossos que tem mais chance de dar problema, porque a costela, por exemplo, ela se parte toda muito facilmente. Então, se o pet é pequeno, tudo bem dar costela bovina. Se não, se o pet é muito grande, pode ser que ele tenha dificuldade, né? Ele vai provavelmente mastigar e engolir pedaços maiores. Então, a gente opta ali, né, no caso da dieta crua, por outros tipos de ossos que não sejam esses. Então, a gente quer evitar problemas. E também, além do tamanho do pet, outra coisa que nós temos que prestar atenção na hora de oferecer ossos de forma segura é se o seu pet é muito esfomeado ou não, ou muito agressivo ou não, né? Então, se você tem um pet que vai atacar aquele osso, que vai brigar com você na hora de você recolher o osso, né? Daí, muitas vezes é melhor a gente oferecer esses ossos recreativos depois do almoço, depois da refeição, depois que eles já não estão mais com tanta fome. Já, se é um pet que, olha, acha meio estranho, não sabe roer direito, está introduzindo isso, né? Aí é interessante você oferecer antes das refeições, com fome, né? Para que ele se sinta atraído por aquele osso. Então, não tem uma regra, tá? Vai muito do bom senso, vai muito do tamanho do seu pet, do quanto seu pet vai querer aquilo, né? Ou não, se ele tem aí um apetite mais voraz ou não. Se ele tem alguma intolerância, alguma hipersensibilidade alimentar, que vai aí nos definir outros tipos de escolha, né, perante aos cortes. Então é tudo isso que a gente tem que levar em consideração na hora de escolher os ossos. Posso dar água de coco para a minha York? Pode oferecer sim água de coco para os pets, é uma boa opção de petisco. O que não pode é substituir a água por água de coco, né? Então, lembrar que a água de coco é um petisco e deve ser ofertado esporadicamente.
Depois que a gente oferece esses ossos para os cães, então o que acontece, né? Primeiro, se você não conhece seu cão, conheça, assista ele roer esses ossos, ofereça ali por um período de 45 minutos, 50 minutos, 60 minutos, né? Até ele limpar bem aqueles ossos. E quando tiver duro, pequeno, que ele vai reduzindo de tamanho, né? Você retira esse osso. E aí você pode fazer uma troca com o seu pet, né? Pra você também estimular essa convivência mais tranquilo, né? Você troca, ó, me dá esse osso aqui, te dou outro petisco, distrai, né? Pra não criar aquela coisa do pet não te deixar tirar. É importante isso para evitar justamente que eles ingiram esses ossos, não é esse o objetivo. Isso pode causar obstrução. Observar os dentes do seu pet, se ele tem uma sensibilidade, se os dentes podem se quebrar com mais facilidade, né? Tudo isso é muito individual de cada pet e vai também tudo isso interferir na sua decisão de qual osso você vai comprar. Então, assim, de forma geral, né? Estão perguntando aí qual osso para Shih Tzu. Esses cães pequenos, médios, né? De forma geral, um osso muito interessante para dar é o joelho de porco, né? Você pode, como eu falei, usar outras opções que eu mencionei, mas eu gosto bastante do joelho, até porque é uma coisa que a gente encontra mais fácil. Pé de porco também, né? São boas opções, tá? Lembra sempre de se embasar, se você chegou agora, assiste o que eu tava falando antes, pelo tamanho da cabeça do seu animal e o porquê que você vai fazer isso, né? Qual que é a diferença de oferecer ossos recreativos e qual que é a diferença de oferecer osso na dieta? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. E é por isso mesmo que a gente fez essa aula, né? Explicando tudo isso. A gente aqui não tá com ideia de fazer conteúdo, de falar sobre assuntos que vocês já sabem, já conhecem, já se informaram, né? A gente quer facilitar o caminho mesmo, o raciocínio de vocês, para que vocês possam tomar as melhores decisões junto com os pets de vocês aí, né? E com a experiência, com a vontade de vocês. Então, assim, oferecer ossos recreativos, sim, faz bagunça, não tem como dizer que não, mas é muito da natureza do cachorro. Nós podemos, por exemplo, para facilitar a nossa rotina, oferecer esses ossos uma vez por semana antes do banho, ou uma vez a cada 15 dias. Depende do seu objetivo, se é simplesmente oferecer para recreação, se você quer manter assim um controle maior da higiene bucal do seu pet, se ele precisa mais, né, com mais frequência. Mas de forma geral, no máximo 2 vezes na semana mesmo, para aqueles pets que já consomem alimentação natural e são super acostumados, porque justamente eles fazem um esforço, né, de mastigação e a gente quer evitar que fique fraturando o dente, essas coisas assim, né? Então, se você oferecer uma vez por semana, você já vai ter assim um ótimo resultado de higiene bucal e ainda uma excelente alternativa de enriquecimento ambiental para o pet, né? Então, antes de ir para o banho, por exemplo, ele já vai mais desestressado no banho e tem aí inúmeras vantagens. Alguma pergunta? Algum osso específico que vocês queiram saber? O congelamento profilático tem que ser feito, né? E eu já expliquei também em outras aulas aqui que o perigo de oferecer, acho que a aula passada foi sobre carnes cruas, o perigo de oferecer alimentos crus não está nas bactérias, né? O cão, o gato, ele tem um pH muito mais ácido, ele tem outra fisiologia e eles podem consumir alimentos crus com segurança no ponto microbiológico, no ponto, na verdade, bacteriano, né? Agora, qual que é o risco que a gente oferece, que a gente tem com carnes cruas? São mais os protozoários, parasitas, como, por exemplo, cisticercose e outros, né? Então, o que acontece? Quando a gente compra esses alimentos, ou quando a gente consegue esses alimentos de locais idôneos, fiscalizados, inspecionados, de forma geral, a gente não corre tanto esse risco, né? Porque ele já foi previamente fiscalizado, inspecionado. Mas, se nós compramos aí de abatedouros clandestinos, etc., a gente já corre um risco muito maior. Muitos cortes já vêm congelados, então se informe com o açougueiro. Mais 7 dias no congelador é o suficiente para você fazer o congelamento profilático e, de fato, eliminar qualquer possível risco de contaminação, né, desse alimento que possa vir a prejudicar a saúde dos pets. Então, isso é muito interessante a gente falar também.
então, pessoal, sobre ossos, lembrando que o que vocês quiserem, né? A gente sabe que muita gente assiste depois, também é só perguntar aqui pra gente que nós iremos responder todo mundo. E lembrando também que quem quiser saber mais, quem quiser um atendimento personalizado pro seu pet, nós prestamos a consultoria nutricional. Então, a gente prescreve exatamente o que seu pet vai precisar de forma individual e de acordo com a patologia do seu pet. Então, também estamos à disposição nesse sentido. Muito obrigada.